Jó, capítulo 14, verso 14. Só a primeira frase, a primeira pergunta do verso 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Olha a pergunta de Jó. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? A pergunta é: será que há vida após a morte? Se o homem morrer, um dia ele vai viver novamente? É a pergunta de Jó, o homem que sofria por ser fiel ao Senhor e que Deus lhe deu a vitória no final. Primeira coisa que a gente tem que pensar: por que o homem morre? Os biólogos, cientistas, estudiosos dizem que o homem morre porque ele é um ser vivo, e todo ser vivo morre. Então o homem morre. Simples assim. Essa é a visão da biologia, da ciência. O homem morre, assim como morre o cachorro, o gato, o boi, assim como morre a planta, assim como morre o inseto, o homem morre. A lei natural das coisas. É assim que o ser humano analisa a situação. Biblicamente, o nosso Deus, ele diz que não. O homem não morre é porque ele é um ser vivo. O homem não morre porque, como todo ser vivo, nasce, cresce, morre, e ele também nasce, cresce e morre. A palavra de Deus nos ensina que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus deu ao homem a eternidade. O homem não morreria, mas Deus colocou um mandamento para o homem, e disse para o homem: enquanto você obedecer esse mandamento, você tem a vida. Quando você desobedecer esse mandamento, certamente morrerá. E foi o que aconteceu. O homem desobedeceu o mandamento e passou a morrer. A própria ciência até hoje não tem explicação por que as células envelhecem. Não há uma explicação científica do porquê as células envelhecem e morrem. Por quê? Não é a lei natural das coisas. Examina o teu coração, a tua mente, você mesmo vai dizer que não aceita a morte. A morte não é algo natural, não é algo normal. Não é algo que você encara como uma coisa comum, não. Há dentro do homem um sentimento de eternidade, um desejo de não morrer. A morte não é natural. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O homem morre porque pecou e porque peca, por isso todos morrem. Mas a pergunta de Jó é: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Os incrédulos dizem que não. O homem, depois de morto, tornará a viver? Os incrédulos dizem que não. Morreu, acabou. É uma das frases mais famosas da sociedade moderna. Morreu, acabou. Assim como morre um cachorro, morre o homem. Deixa de existir. O homem não tem nada além da mente e do corpo, segundo a mentalidade dos incrédulos. Não existe alma, não existe espírito. O homem é só uma máquina, é só um cérebro com corpo. E quando o coração para, o cérebro para de mandar impulsos, o cérebro morre, acabou, não tem mais nada. Essa é a ideia dos homens, muitos homens hoje. Morreu, acabou. Não há nada depois da morte. Pode o homem tornar a viver depois de morto? Segundo muitos, não. Eles não creem em nada que ultrapasse o natural ou visível. As pessoas só acreditam naquilo que vem e naquilo que é natural. Não acreditam no sobrenatural. Não acreditam que existem coisas invisíveis. Só acreditam naquilo que podem ver ou pegar. Por isso dizem que Deus não existe, porque ninguém viu Deus. Há muitas pessoas assim. Morreu, acabou.
Eu não sei se você é assim, mas essa é a opinião de muitas pessoas. Depois que o homem morre, não há mais retorno à vida. Acabou. Os céticos, chamados também de agnósticos, são aquelas pessoas que, elas não dizem que são ateias, mas elas dizem que elas não têm certeza de nada. Isso é o chamado agnóstico. Quando você lê em algum lugar agnóstico, quer dizer a pessoa que não conhece, de gnose, de conhecimento. Agnóstico, não conhece, não sabe, não tem certeza. Então os céticos, os agnósticos, eles dizem que não sabem. Pode o homem viver depois de morto? Não sei. Não sei. E ainda brincam, ainda dizem assim: nunca ninguém voltou para falar. Eles ainda falam isso. Nunca vi nenhum morto voltar para dizer o que aconteceu depois. Então eu não tenho certeza, não sei, acho que não faço ideia. O agnóstico é isso. Ele não tem certeza, mas também ele não quer saber. Ele não quer pesquisar para conhecer a verdade. Ele simplesmente se acomoda dizendo não sei. A maior parte das pessoas são desse tipo de gente. Eu, por exemplo, poderia perguntar para você aqui nessa noite: você vai para o céu ou para o inferno? Aí você responde assim: não sei. E você gostaria de saber? Tanto faz. São as pessoas que não se importam em saber a verdade. Dizem não sei. E são céticos no sentido de que eles dizem o seguinte: não existe uma resposta para isso. Não existe uma religião verdadeira, não existe uma mensagem verdadeira. Não tem nada que possa nos dizer isso, nos informar isso. Simplesmente não sabemos. Quando eu morrer, eu vou ver o que acontece. Muita gente faz isso. Quando eu morrer, eu vejo o que acontece. Isso é mais perigoso do que você pegar uma arma, botar uma bala num tambor de 6 balas, girar e atirar na sua cabeça. A chamada roleta russa. É mais perigoso você dizer assim: não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Não estou nem aí. É suicídio espiritual. Há vida depois da morte. Mortos podem tornar a viver. Não quero nem saber desse assunto. Estou nem aí. Esse é um assunto importantíssimo e fundamental. Os incrédulos dizem que não há vida, os mortos não podem viver de novo. Os céticos dizem que não sabem, mas espera um pouco, a Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta para tudo que é importante nessa vida humana. A Bíblia tem a resposta para, morrendo o homem, porventura tornará a viver. Vejamos o assunto. Segundo a palavra de Deus, eu quero já dizer para você, a Bíblia não é um livro mitológico. Existem muitos livros mitológicos. Existe muita mitologia. A Bíblia não é um livro que contém mitos, que contém lendas, que contém fábulas. A Bíblia é a palavra de Deus. E pensa bem, se Deus fala, você acha que Ele vai falar abobrinha? Sou eu falando, não é você falando, é o Criador. Se Ele fala, vocês acham que Ele ia colocar dentro da sua palavra mitos, lendas, fábulas, para enganar o povo? O que você acha? Em que você apostaria? É perigoso brincar com a Bíblia, é perigoso atacar a Bíblia como muitos fazem. A Bíblia é um livro de homens. É perigoso você, não sei, é perigoso. A Bíblia é a palavra do Senhor. Então eu quero dizer isso para você, porque nós vamos falar aqui sobre fatos
maravilhosos. Fatos que, por causa da incredulidade humana, muita gente diz que é lenda, mas eu não vou falar de lenda, vou falar de fatos. É a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor, houve alguns que, estando mortos, tornaram a viver. Pode, porventura, o homem que morreu tornar a viver? Segundo a palavra de Deus, alguns que estavam mortos tornaram a viver. Por exemplo, 2 meninos no tempo de Elias e de Eliseu. Os 2 vieram a falecer. E pela oração, tanto Elias quanto Eliseu ressuscitaram esses meninos que haviam morrido. Você crê nisso? É a palavra do Senhor. Os rapazes morreram, os meninos morreram, e os profetas, os homens de Deus oraram, e eles voltaram à vida. Você acredita que se você estiver num sepultamento, Deus pode ressuscitar aquela pessoa que está morta? Sim ou não? Pode. Pode. A questão é, Ele quer? É o propósito dEle? Porque Ele pode todas as coisas. 2 meninos ressuscitaram pela oração de Elias e Eliseu. A palavra de Deus diz uma coisa mais impressionante ainda. Eliseu morreu e foi sepultado. Não sabemos, não nos é informado que tipo de sepultura foi. Mas depois de algum tempo, quando ele já estava somente nos ossos, um homem foi sepultado às pressas, porque estava numa guerra com os moabitas. Um homem morreu e foi jogado às pressas, na mesma sepultura. E quando o corpo daquele homem morto tocou nos ossos do profeta Eliseu, tornou a viver. Já leu essa passagem? Um daqueles que na Bíblia Sagrada são relatados como que ressuscitaram. Um homem que estava morto, e ao tocar nos ossos do profeta, que já estava morto, ressuscitou. O que Deus estava querendo mostrar com isso? Acaso ossos de profetas ressuscitam mortos? Não. Deus ressuscitou aquele homem para mostrar que os servos de Deus, mesmo mortos, ainda falam. Eu leio e ouço muitas vezes mensagens de pessoas que já morreram alguns há décadas e outros há séculos atrás. E ainda, mesmo mortos, falam. Deus pode usar os seus servos para trazer vida espiritual aos que estão mortos. É isso que fala para a gente esse caso. Já falei de 3. Agora acrescenta mais 3, que são os 3 que Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Esse que já estava há 4 dias morto. 3 pessoas que Jesus ressuscitou. Agora preste atenção. Então quer dizer que Jesus só ressuscitou 3? Não. O que a gente afirma é o seguinte: a Bíblia nos diz que ele ressuscitou 3, mas ele pode ter ressuscitado 30, 300, 3.000. Por quê? Porque o livro de João, capítulo 21, fala que se as coisas que Jesus tivesse feito fossem escritas, nem no mundo inteiro caberiam os livros para relatar tudo que Jesus fez. Então ele não fez só o que está escrito, fez muito mais coisas. Mas a Bíblia narra 3. Então daí você chega a 6. 6 pessoas que estavam mortas e tornaram a vida. Mas tem a mulher que Pedro ressuscitou, Dorcas. Atos capítulo 9 fala que uma mulher chamada Dorcas, serva de Deus, faleceu. E chamaram Pedro na cidade de Jope. Ele foi lá, se ajoelhou diante da cama daquela mulher, orou ao Senhor e depois disse para aquela mulher: levanta. E ela, que estava morta, levantou-se dos mortos, ressuscitou, tornou a vida. Então seria a 7ª pessoa. A Bíblia também relata um rapaz que numa noite em que Paulo estava pregando na cidade de Troade,
ele estava pregando, e como diz o texto, ele prolongou a sua mensagem mais do que o normal, porque ele estava passando por aquela cidade e não ia voltar lá tão cedo. Até meia-noite ele estava pregando. E diz o texto que havia muitas luzes naquele salão, como esse aqui. E tinha um jovem encostado na janela, Eutico, e ele pegou no sono. E diz a palavra que ele caiu lá embaixo, morto. Mas o apóstolo Paulo desceu, orou por ele, e ele tornou a vida. É a 7ª pessoa que ressuscitou dos mortos. Que lição para a gente, né? Não durma durante a pregação da palavra do Senhor. Você não sabe o que poderá acontecer com você. Você não sabe o que você perderá ao dormir. Eu até aconselho os irmãos sempre isso. Se der sono, se não aguentar, fica em pé, vai lá para trás. Sem problema. Fica lá atrás em pé, circulando um pouquinho que o sono vai embora, né? Mas louvado seja Deus, os irmãos estão bem acordados. Mas fica aí essa palavra. Um jovem da igreja que morreu porque pegou no sono. Agora, coitado, ele estava, vamos dizer, desde 6, 7 horas da noite até meia-noite. Já tinha horas que Paulo estava pregando. Realmente tem uma certa justificativa. Mas é o 7º caso de ressurreição de um ser humano que voltou à vida depois de morto. E tem um texto em Mateus 27, verso 52, que pouca gente dá importância, que fala que quando o véu rasgou, houve um grande terremoto, na hora que Jesus morreu, as rochas se partiram e os túmulos se abriram. E vários santos, diz a Bíblia, quer dizer, vários judeus crentes em Deus e no Messias, ressuscitaram dos mortos. E aí são vários. E aí a gente perde a conta. Então, várias pessoas, houve na Bíblia, que mesmo estando mortas, tornaram a viver. Agora, uma coisa interessante, todos esses morreram, tornaram a viver, mas tornaram a morrer novamente. Todos esses casos que eu falei, hoje estão mortos. Eles morreram, tornaram a viver e morreram novamente. Agora, existe um único homem que pisou essa terra, que estando morto, tornou a viver e nunca mais morreu, e nunca mais morrerá. Só um homem pisou essa terra, morreu, tornou a viver e não morreu mais. Vocês sabem quem é. Abrem Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 12. O livro de Apocalipse foi escrito um pouco mais de 60 anos depois da morte do nosso Salvador Jesus Cristo na cruz. Pouco mais de 60 anos, no ano 90, entre 90 e 95, depois de Cristo, João teve a visão na ilha de Patmos e escreve Apocalipse, quando ele já tinha por volta de 90 anos. E o que aconteceu? O Senhor apareceu a ele. Versículo 12. Virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cheio de glória e poder.
já se faz mais de 2000 anos, e Ele é o mesmo. E se a terra durar mais 2000 anos, Ele será o mesmo. E por toda a eternidade, Ele será o mesmo. Ele diz aqui, olha, eu sou o que vive, verso 18, o que vive para sempre. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor está dizendo, eu venci a morte e tenho poder para dar a vida, para dar a vitória sobre a morte a quem eu quiser. Então, morrendo o homem, tornará a viver? Sim. Muitos na Bíblia, mesmo estando mortos, tornaram a viver. E um que estava morto, tornou a viver para nunca mais morrer. E a questão não termina aqui. A questão não acaba aqui. No último dia, todos que estiverem mortos tornarão a viver para nunca mais morrer. Vou repetir. No dia da volta do Senhor Jesus Cristo, todos os que estiverem mortos tornarão a viver para nunca mais morrer. Abra a palavra em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Depois de Jeremias, Ezequiel, fica Daniel. Capítulo 12. A ressurreição já era ensinada no Velho Testamento. Não foi algo que o nosso Salvador criou, ou que o Novo Testamento criou. Os judeus já tinham a esperança da ressurreição, já tinha sido falado isso no Velho Testamento. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E não se deixe levar por esse muitos aí. É porque todos serão muitos. Então ele está falando, olha, serão muitos cujos corpos vão estar dormindo no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então a palavra de Deus ensina que todos os mortos vão ressuscitar, tanto cristãos quanto incrédulos. E haverá 2 tipos de ressurreição apenas. Nosso Salvador ensina a mesma coisa. Abre em João capítulo 5. João capítulo 5. João capítulo 5, verso 28. O Senhor Jesus estava falando sobre a ressurreição espiritual, sobre coisas maravilhosas, mas aí no verso 28 ele fala assim, não vos maravilheis disso. Está falando o seguinte, vocês estão espantados com isso? Comparado com o que eu vou falar agora, nem se espantem com o que eu estou falando, que eu vou falar algo maior. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora. Que hora será essa? A hora que a trombeta soar e que o céu abrir e que o nosso Salvador surgir. A hora que todo olho o verá. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O Senhor explica com mais detalhes que Daniel disse. Quem vai ressuscitar os mortos? Ele. Ele vai ressuscitar os mortos, porque Ele é o único que realmente venceu a morte, o único que ressuscitou de verdade para nunca morrer. Então Ele é que virá na glória e vai dar a ordem para os mortos ressuscitarem. Quem vai ressuscitar? Todos os mortos. Presta atenção, tem seitas ensinando que quem vai ressuscitar são os cristãos.
Todos os mortos, está aqui a palavra do Senhor, todos os mortos vão ressuscitar. Quem vai ressuscitar? Ele. Todos que estiverem no túmulo. Aí as pessoas falam, mas espera, alguns não vão estar nos túmulos, alguns vão estar no mar, alguns vão estar não foram sepultados, morreram em explosões, alguns não tiveram corpos, sobrou nada. E eu digo para você, todos aqueles que morreram certo número de anos atrás, não tem mais nada do corpo deles, já passaram para outros organismos vivos e suas células se espalharam para todo lado. Entenda uma coisa, as células que hoje estão no teu corpo, depois da sua morte, elas vão ser espalhadas para todo lado, o seu corpo vai ser desintegrado. Aí as pessoas dizem, como Deus vai ressuscitar os corpos, se os corpos já acabaram? A minha resposta para você é, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aquele que do nada fez tudo com o poder da sua palavra, que criou todo o universo, todas as constelações, galáxias, planetas, todos os seres, que criou tudo que existe com a sua palavra, não tem poder para reunir células? Você está de brincadeira. A ressurreição dos mortos é um milagre pequeno diante de um Deus todo-poderoso. Aliás, eu digo para você, para Deus nada é difícil. Para nós é, para Ele nada é difícil. Para Ele ressuscitar os mortos é simples. A hora que Jesus disser, mortos vivam, todas as células que foram desintegradas se unirão e nós com os nossos corpos seremos levantados dos mortos. Você crê nisso? A palavra do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo diz isso. Agora ele fala, uns vão para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. E ele faz a distinção, só haverá 2 estados depois que uma pessoa reviver, condenação ou vida. E ele coloca aqui o que vai determinar, os que fizeram bem para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aí que chega outros religiosos e dizem, está vendo, foi o que eu falei para você, foi o que eu falei para você, se você der esmola, for honesto, decente, direitinho, fizer o bem, ressurreição da vida. Só aquele que for mau e perverso, ressurreição da condenação. Irmão, leia a Bíblia, interprete a Bíblia pela Bíblia inteira. A Bíblia inteira diz para a gente que fazer o mal é permanecer no seu pecado, recusar o amor de Deus, rejeitar o Filho de Deus, negar acreditar no Evangelho, recusar se arrepender dos seus pecados e se converter a Deus. Isso é que é fazer o mal. E a Bíblia diz que fazer o bem é aceitar a palavra do Senhor, é receber Jesus como Salvador, é se arrepender dos seus pecados. Então, em suma, quem crer no Senhor Jesus Cristo, ressurreição da vida. Quem não crer no Senhor Jesus Cristo, ressurreição da condenação. Agora pensa bem, que coisa terrível. Quem tiver com Cristo, o seu corpo vai ressuscitar com um corpo glorioso. A Bíblia fala, um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo lindo, um corpo saudável, um corpo cheio de glória, um corpo eterno, um corpo perfeito, um corpo poderoso, para habitar com Deus eternamente. Você acredita nisso? Meu irmão, minha irmã, você que está idosa, minha avó está aí, graças a Deus, depois de um tempão, né, conseguiu vir à igreja, está lá por mais dos seus 90. Você que já está idoso, ou não é idoso, mas tem enfermidades, tem dificuldades, tem debilidades, um dia você terá um corpo sem enfermidades, sem limitações, sem fim, sem ruga, sem mancha.
sem mácula. A palavra de Deus diz que nós brilharemos com a glória de Deus. Quando Jesus apresentar a igreja a todo o restante da humanidade, aos demônios e a todos os anjos, todo mundo vai querer fazer parte da igreja, só que aí vai ser tarde demais. Hoje ninguém quer fazer parte da igreja, né? Acha que igreja é um tédio, igreja é ralé, igreja é só doido que vai para a igreja. Mas quando o Senhor ressuscitar a igreja, reunir a igreja, encher a igreja de glória, todos aqueles que rejeitaram o Evangelho vão dizer: não dá tempo mais para que eu aceite, eu me arrependo, eu quero ir junto com eles. Só que vai ser tarde demais. Tarde demais. Abre em João capítulo 11. João capítulo 11, verso 25. João capítulo 11 é um capítulo maravilhoso, porque fala dessa ressurreição, que depois da ressurreição de Jesus Cristo, foi a ressurreição mais fantástica, porque o homem já estava morto há 4 dias. As suas irmãs disseram que já estava fedendo, já estava em putrefação, deterioração, o corpo dele, decomposição. 4 dias. E Jesus, com sua palavra poderosa, disse: Lázaro, vem para fora. E ele veio. E assim ele vai fazer no último dia. Alguém escreveu dizendo o seguinte: ele disse: Lázaro, vem para fora. Porque se ele não falasse nome nenhum, todos os mortos do cemitério iam vir. O nosso Salvador é poderoso. Se ele não determinasse: Lázaro, eu quero que você venha para fora. Se ele só falar: vem para fora, todos viriam. A voz do Senhor é poderosa, como diz o Salmo. A voz do Senhor é poderosa. Essa voz será ouvida e todos os mortos ressuscitarão. Por quê? João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. É o que Jesus está dizendo. Pode, porventura, aquele que morreu tornar a viver? Sim. Jesus diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E ele venceu a morte. E ele deu esse poder à igreja, de um dia vencer a morte também. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, quem confia em mim, ainda que esteja morto, viverá. O crente crê em Jesus Cristo. Aí ele morre. Vou resumir para você o que acontece depois da morte. Guarda isso. O crente crê em Jesus Cristo, ele morre, seu corpo é colocado no caixão, baixado ao túmulo. Onde está a sua alma? Na presença do Senhor da glória. Em sua alma ele fica lá. Hoje mesmo com o Senhor existem milhões de almas com ele lá. Almas de salvos, de cristãos. Então ele fica lá aguardando. Quando Jesus Cristo voltar, ele virá com Jesus Cristo com sua alma. A sua alma descerá à terra, recuperará o seu corpo e se levantará novamente. É isso que Jesus está falando. Ainda que esteja morto, viverá. Mesmo que morra, viverá. E aí ele continua. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí Jesus está dizendo assim: quem vive e crê em mim nunca morrerá. Ele falou isso uma vez no capítulo 8 de João para os judeus, e os judeus falaram assim: você está brincando, né? Os profetas morreram, todos morreram, o que você pensa que é? Você está dizendo que quem crê em você não morrerá? Todas as pessoas morrem. O Senhor estava dizendo 2 coisas com essa frase. Primeiro, o crente quando morre fisicamente,
ele não morre espiritualmente. Ele continua vivo. Sua alma está na presença do Senhor. Ele não morreu. Você sabia? Porque, o que é morte? Separação de Deus. E o crente não é separado de Deus nunca. Então ele não morre espiritualmente, ele só morre fisicamente. Diferente do incrédulo. Mas ele quer dizer também, sabe o quê? Quem crê em mim nunca morrerá. Ele quer dizer também o seguinte: milhões que estiverem vivos no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo não morrerão. Milhões de cristãos que estiverem vivos no dia da volta de Jesus Cristo não morrerão. Nós que estamos aqui, se Jesus Cristo voltasse hoje, nós não morreríamos. Seríamos arrebatados, transformados, nossos corpos seriam glorificados sem passarmos pela morte. Então quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que acredita em mim, mesmo quem crê em mim, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas o Senhor faz uma pergunta: você acredita nisso? Eu mostrei para você o que a Bíblia fala sobre o que acontece com o ser humano depois da morte. A pergunta de Jó: morrendo o homem, porventura tornará a viver? A resposta de Deus é: sim, sim. O homem tornará a viver. Agora, você crê nisso? Lembra que Jesus falou com Maria? Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ele pergunta: você acredita nisso, Maria? Aliás, Marta, você acredita nisso, Marta? E Deus pergunta, o Senhor Jesus Cristo pergunta para você nessa noite: você acredita nisso? O Senhor está falando com você mesmo. Você acredita nisso? Eu quero te dar uma notícia. Acredite ou não, você verá. Se você estiver vivo, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e você não for crente, você vai ver mortos ressuscitando. Bilhões. E se você estiver morto, eu volto de novo ao início, né? Morreu, acabou. Não. Recentemente, essa semana eu li um artigo. Cerca de 15 a 20 pessoas no Brasil se matam todos os dias. 15 a 20 pessoas todos os dias se matam no Brasil. E uma das maiores regiões, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Lugar de gente rica. As pessoas se matando. Por que se matando? Por causa desse pensamento: morreu, acabou. Estou sofrendo muito, eu não aguento mais, e se eu morrer, acabou. Mas não é assim. Não é assim. Infelizmente, todo aquele que se mata sem crer no Senhor Jesus Cristo abrirá os olhos na perdição. Todo aquele que morre sem Jesus Cristo abrirá os olhos na perdição. Você pensa assim: eu vou morrer e não vai acontecer nada, não tem problema nenhum. Você vai morrer e vai abrir os olhos na perdição. E você vai ser ressuscitado dos mortos. À força, contra a sua vontade, você vai receber um corpo para sofrer na eternidade. Que Deus livre você desse futuro. Que isso não aconteça contigo. Mas eu pergunto para você: onde você passará a eternidade? Qual será o tipo de ressurreição do seu corpo? Eu gosto muito de um hino. Ele fala assim:
ao findar o labor dessa vida, quer dizer, quando acabar o trabalho, quando acabar o sufoco dessa vida. Tem gente que fala assim, o inferno é aqui. Meu amado, o inferno comparado com essa terra comparada com o inferno é um paraíso. É um paraíso. Você não faz ideia do que é o inferno, o que a Bíblia fala sobre o inferno. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Pensa nisso, amado. Pensa nisso. Quando essa vida acabar, quando a morte chegar, que destino tua alma vai ter? Onde você vai ficar a eternidade? E não adianta dizer que, não, eu tenho certeza que morreu, acabou. Como que você tem certeza? Aí você diz para mim, mas pastor, e como é que você tem certeza que você está falando? Bom, eu estou confiando na palavra de Deus, no Deus fiel. Você está confiando em quê? Eu estou confiando no pensamento dos filósofos. Grande coisa. Os filósofos comparados com Deus não passam de loucos. Onde você vai passar a eternidade? Qual será o teu lar no futuro? E as pessoas ficam assim, não, mas isso aí eu penso depois. Não tem necessidade de eu pensar isso agora. Como é que você sabe? Quantos anos mais você vai viver? Você tem como precisar se você vai terminar 2015? Quanta loucura adiar aquilo que não pode ser adiado. O hino diz, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Que palavras impressionantes. Hoje você tem a escolha, hoje você tem a escolha, vida, morte, condenação, ressurreição da condenação, ressurreição da vida. Qual você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo quer te libertar.